Comunidade Europeia, efetivamente, avançou muito na regulação na internet. Desde a subordinação dos próprios programas de computador, o software, ao direito autoral. O que é contestável, não é verdade? Saber se um produto meramente técnico, como um programa de computador, representa a obra literária que é objeto do direito autoral. Isso está assegurado, em todo o caso, universalmente, e o Brasil tem a sua lei específica sobre o software, sobre os programas de computador. Mas depois aparecem as outras duas manifestações fundamentais, que são, por um lado, o comércio eletrónico, por outro lado, o direito autoral na internet. No que respeita ao comércio eletrónico tem uma implicação fundamental, que é a seguinte: cada país passou a ficar completamente aberto, completamente devassado ao comércio por parte dos outros países. E é evidente que são os países mais adiantados que têm mais possibilidade de beneficiar dessa situação. Isso obriga também os outros países, todos os países, mas antes de mais aqueles que são particularmente objeto do comércio eletrónico por parte dos outros, a ter um sistema de defesa. E o sistema de defesa, como diz, é o sistema de defesa dos consumidores, mas não apenas dos consumidores, é um sistema de defesa geral da honestidade do comércio, da concorrência, da defesa contra a publicidade indevida, enfim, todos os outros aspectos que estão ligados ao comércio eletrónico. E por isso me parece que esta paragem que nós verificamos de estar no Congresso desde cerca de 1997, projetos de lei que se vão aperfeiçoando, que se vão substituindo, etc., mas que não avançam, me parece que é alguma coisa prejudicial à ordem jurídica brasileira. Neste sentido, teria já paradigmas que poderiam, apenas como paradigma, ser utilizados, como é o caso das diretrizes comunitárias europeias sobre comércio eletrónico e, na sua sequência, todas as leis dos países europeus sobre comércio eletrónico. São relativamente desenvolvidas, são tecnicamente corretas, podem ser tomadas como modelo, sem prejuízo, evidentemente, cada país tem as suas necessidades e cada país faz a sua lei específica. A seguir ao direito autoral. A outra grande vertente é o direito autoral. Agora, já não propriamente a criação de novos bens de direito autoral, como no caso do software, ou no caso das bases de dados eletrónicos, ou até nas topografias dos produtos semicondutores, mas o direito autoral no sentido de que, através da internet, se podem utilizar e explorar comercialmente também obras, e é preciso saber como reagir perante essa situação. E então temos, como acabou de dizer, muito bem, o protesto, que a internet é o grande meio de divulgação. Só podemos entrar seriamente nesse assunto desde que distingamos duas coisas. A internet poderá ser o grande meio de violação, mas é o grande meio de divulgação também. É o grande meio que faz com que as obras se estendam por todos os lados. E, portanto, não se pode querer apenas ter vantagens, manter o sistema clássico, que não era absolutamente nada adequado para a exploração na internet, e, por outro lado, não é? Beneficiar com a expansão, beneficiando dessa expansão extraordinária e, por outro lado, protestar da violação na internet. Eu penso que o problema é um problema de raiz, é um problema que tem que ser abordado na raiz. É saber o que é que a internet fez caducar.
há certas formas de exploração que nós temos de reconhecer que hoje não podem continuar a ser utilizadas. A internet tem uma possibilidade extraordinária de levar ao conhecimento, de contribuir para a educação, de contribuir para a pesquisa científica e assim por diante. Há certas formas de limitação que existiam que não podem ser limitadas, porque senão temos uma verdadeira política malthusiana. A lei de direito autoral acaba por ser prejudicial à própria expansão que a internet vai permitir. É um dos aspectos. O outro dos aspectos, evidentemente, é aperfeiçoar as formas que evitem que se façam tipos de exploração na internet, que são tipos de exploração claramente violadores e que não têm justificação nenhuma. Não há qualquer forma de justificar que alguém pegue numa obra alheia, vá colocar na internet e explore ele próprio em relação a essa obra. Mas também isso exige uma legislação específica, exige que se indique muito bem qual é a fronteira entre aquilo que é possível fazer e aquilo que, pelo contrário, está caducado. Já não interessa mais, já deveria ser alterado. Quer dizer, nós temos aquilo que se chama colocar vinho novo em odres velhos. Temos uma legislação que é feita para a comunicação terrestre, com o exemplo da edição em papel, não é? Seria a base, não é? Seria por aí que começou o direito autoral, e ainda vivemos muito desse direito autoral e não adaptamos a legislação a uma nova realidade. O Brasil ainda está longe dessa situação. A revisão que se pensa nesta altura é uma revisão do direito autoral existente, tal como existe, e deixando para uma ou outra fase a remodelação que é necessária, a adaptação à situação da internet. Penso que é justificado que se faça assim, porque se começar com um plano muito ambicioso, é de recear que nunca se chegue lá. Portanto, em primeiro lugar, aperfeiçoar o direito existente, mas imediatamente começar pensando numa verdadeira lei do direito autoral na internet. Professor, quando o senhor coloca algumas restrições que não tem sentido existir no direito do autor na internet, quais seriam essas restrições, assim, mais especificamente? Vamos lá ver. Depende das finalidades. Tudo depende das finalidades que se tiver. A internet é um meio fundamental hoje em dia de comunicação. E nós não podemos admitir nada que limite tão extraordinariamente a possibilidade de utilização na internet só para assegurar o monopólio que passa a ser um monopólio cego do autor. Monopólio tem um princípio que se quer assegurar, que é: só se pode fazer uma utilização da obra intelectual com a autorização do autor. Este princípio transformado em dogma é negativo, é perfeitamente negativo, porque toda a regra jurídica tem uma justificação e uma finalidade social. E como tem uma finalidade social, a atribuição de um exclusivo que, no ponto de vista económico, comercial, é um monopólio, é um verdadeiro monopólio, só se compreende se, por outro lado, atendermos aos interesses sociais e dissermos quais os pontos em que esse monopólio pode ceder, deve ceder. Ora bem, o que acontece é que a lei brasileira, e eu digo isto com pena e colaborativamente, e tenho trabalhado muito sobre a lei brasileira é das leis mais restritivas no mundo no que respeita aos chamados limites e exceções do direito autoral. Quer dizer, mesmo certas utilizações, como as utilizações para uso privado, são limitadíssimas na maneira como são atribuídas pelo direito brasileiro. Não é isso que corresponde ao instrumento extraordinário de comunicação, de ensino, de divulgação que a internet representa. É necessário buscar o equilíbrio e estamos ainda muito longe disso. Paulo, a propósito, quais são os principais argumentos de quem disponibiliza
o material, enfim, seja ele qual fosse, seja uma obra literária, ou até mesmo uma foto, ou uma música em si. Quais os principais argumentos para dizer que não é um crime? Veja o seguinte, é que, na verdade, o Porque é aquela história, olha, é um arquivo que passa por uma configuração, ou seja, não é uma cópia exata. Não, o autor não quer saber. Ele diz o seguinte, a minha obra está exposta nessa base que é a internet, nessa grande ferramenta de divulgação, ele quer ser remunerado como ele é remunerado nessa base física que é o livro, vamos imaginar o livro. Então ele quer ter ali o mesmo tratamento como quer também ter um editor. O que, na verdade, a internet nos coloca é o seguinte dilema. Isso numa operação de bases físicas, tipo livro, que é fisicamente palpável, isso é teoricamente mais fácil. E mesmo assim há violações. Conhecemos violações de toda ordem, mesmo nesse sistema clássico tradicional. Agora imagine um sistema de internet onde a propagação da informação, onde a velocidade da transmissão é infinitamente superior. Então, este controle também é dificílimo. O meio termo que tem que ser buscado, e a legislação até aqui, nem lá fora, nem aqui, conseguiu ainda, e aqui nós estamos muito mais atrasados, conforme reconhece o professor, é de, ao mesmo tempo, não desmerecer a proteção do interesse do autor, que é um interesse legítimo, dos editores, que também são interesses legítimos, ele precisa ser remunerado pela obra, o editor também precisa ser remunerado, para não inviabilizar essa atividade no seu domínio econômico, mas também não tirar da internet, não ser uma proteção a tal ponto que tire o valor da própria internet, que o autor ganha com ela. O que ele ganha? Ele ganha na divulgação. Você veja hoje vários CDs lançados pela internet com muito mais sucesso que tivessem sido lançados pelo mecanismo comum de CD entregue porta a porta, vendido aí nas discotecas. Livros que são publicados na internet apenas e que tem muito mais divulgação e muito mais repercussão. Então, veja, o autor também ganha com a internet. Então, ele não pode querer apenas a vantagem da internet. Ele tem que querer a vantagem e seu ônus. Esse equilíbrio que está sendo difícil chegar. Mas é por isso que o professor chama a atenção de que não devemos ter pressa. Porque a pressa aí pode, na verdade, colocar uma legislação extremamente radical, extremamente protetiva, que inviabilize o próprio desenvolvimento da internet nesse domínio. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já.